pessoal, bom dia. Vamos então começar o nosso primeiro painel de hoje. Para compor a mesa, eu vou chamar o representante do Clube Atlas e do Nordeste Libertário, Leonardo Ferreira. Alô. Bom dia, pessoal, ao segundo dia da Semana da Liberdade. Espero que todos tenham descansado o suficiente para mais um dia de evento. Nós vamos iniciar o dia com um painel, como vocês estão visualizando acima, o poder e suas entranhas, como a Lava Jato expôs as farsas, as falhas das instituições brasileiras e o que fazer quanto a isso. Eu chamo aqui ao púlpito Adriel Santana, ele que é advogado no Rio de Janeiro, formado em Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz da Bahia, possui especialização em Direito Público pela Unifax e em Arbitragem pela FGV do Rio de Janeiro e é analista de inteligência empresarial da consultoria ICTS Protivit. Por favor, Adriel. O palestrante terá 50 minutos de fala e, ao final, nós prosseguiremos com perguntas. As perguntas, vocês podem ter acesso ao papel que está com a Vitória. A Vitória deve estar lá fora, mas já ela está aqui e vocês podem pedir a ela. Vai ser o Gionab, ele pode entregar o papelzinho, vocês vão passar para a mesa e a gente pode fazer as perguntas ao palestrante. Adriel, bom dia, a casa é sua, fica à vontade. Bom dia. Primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, eu agradeço o convite que foi feito pelo ILIM e para participar desse evento, que é um dos maiores do país. E é minha primeira vez aqui em Fortaleza, agradeço imensamente. Em terceiro lugar, agradeço também a vocês, loucos liberais, afinal é preciso ser um pouco louco para defender o liberalismo no Brasil, por estarem aqui numa manhã de sábado, para ouvir ideias que acreditamos ser o melhor para a nação, ser o melhor para a população brasileira e o melhor para o nosso futuro. Bom, vou poupar o tempo de vocês em relação, para não ter que procurar no Google, o que diabos faz um analista de inteligência empresarial. A minha área de atuação tem muito a ver com o tema que eu vou palestrar hoje. Eu trabalho como analista no sentido de identificação de fraudes, de identificação de desvios de verbos em empresas públicas e privadas, localização de bens e ativos que foram desviados, ou seja, eu sou quase um detetive particular, mas trabalhando para empresas. E, de certa forma, o que eu vou tentar aqui passar a vocês, por meio dessa palestra, é basicamente 3 pontos principais. Primeiro, explorar a Lava Jato e a sua contraparte italiana, a Operação Mãos Limpas, que é a grande inspiração do que nós andamos vendo no Brasil nos últimos anos. Em segundo lugar, eu vou tentar aqui, de forma bem resumida, explicar como é que nossas instituições brasileiras funcionam. Nós que já estamos adentrados nas ideias liberais, temos já uma noção mais ou menos clara de como funciona, mas vou tentar resumir o que a Lava Jato expôs, de fato, desse funcionamento das nossas instituições. E, por último, vou deixar para expor 4 visões de pensadores liberais, propondo algum caminho para solucionar essas falhas das nossas instituições, e aí eu vou deixar aberto, tentar de forma resumida, sintetizar os principais pontos de cada dessas propostas, mas com uma apresentação e até permitir que vocês possam conhecer, ter esse primeiro contato e se aprofundar posteriormente. Bom, adentrando então definitivamente no tema, o que é interessante de se destacar logo de início é que quando se compara a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália nos anos 90, e o que vem ocorrendo no Brasil, as similaridades são muito grandes. Em primeiro lugar, todo o esquema de corrupção, tanto da Lava Jato como
das mãos limpas começaram em pequenos esquemas de corrupção que foram detectados em algum momento. No caso da Mãos Limpas, tudo começou quando se descobriu que um gestor de um asilo público em Milão estava recebendo propina para fornecedores. Daí se descobriu que esse gestor, que era afiliado ao principal partido, o partido que comandava a Itália na época, esse gestor era conectado fortemente com o primeiro-ministro, ele foi jogado aos lobos pelo seu partido, abandonado, e ao se sentir abandonado, ele resolveu denunciar todo mundo. A partir daí, a partir desse pequeno desdobramento, se inicia todo um desencadeamento que vai causar o fim da última república, no caso italiana, e a reformulação do que aconteceu depois. Assim como no Brasil, também começou em algo pequeno. A PF estava investigando um doleiro que usava um posto de gasolina, que não tinha lava-jato, para saber como ele estava lavando dinheiro. Nesse momento de lavagem de dinheiro, eles detectaram que houve uma transferência de um dos doleiros que trabalhava para esse doleiro principal, passando um Land Rover para um diretor da Petrobras, o Paulo Roberto da Costa, que foi o primeiro delator. A partir daí, tudo começa a desencadear e hoje, 3 anos depois, nós temos centenas de investigados, tanto na primeira instância como na segunda instância, condenações só em primeira instância, e o cheque que foi posto nas instituições. Ficou muito claro que as nossas instituições são completamente falhas, no sentido de evitar que a corrupção ocorra. Não só evitar que ela ocorra, mas ele é um terreno fértil para que ela ocorra. E isso ficou extremamente claro nesses últimos anos. O que é realmente curioso tem sido perceber que a quantidade de instituições que falharam tanto para prevenir que essa corrupção que foi detectada pela Lava Jato ocorresse, falharam no momento de detectar a corrupção ocorrendo e falharam no momento de punir aqueles que estavam envolvidos. Todas as instituições que eu trouxe aí, em algum momento, falharam nesse processo. E eu só trouxe as principais porque não daria espaço para trazer todas. Mas elas, em algum momento, tanto no processo licitatório, tanto no momento de apuração, auditorias internas, deixaram passar que bilhões de reais fossem desviados dos cofres públicos para entes privados, especialmente contas no exterior. E quando se pensa em corrupção no Brasil, a reação mais comum é a criação de leis. Nós sempre temos que criar mais leis, temos que apertar mais o cerco contra os corruptos. Eu trouxe aqui um gráfico da FGV, publicado no relatório esse ano, em que eles mostram justamente o avanço da quantidade de leis que está visando combater a corrupção nas últimas décadas. Vocês percebem que, desde o mensalão, houve um crescimento exponencial de leis voltadas para o combate à corrupção. O curioso nessas leis é justamente os temas que elas tratam. As bolas maiores, como vocês podem, os círculos maiores aí, são justamente os temas que eles mais trataram nesse projeto de leis. Os 2 maiores são, obviamente, financiamento eleitoral e licitação, que são os temas que eles mais tentaram modificar as normas para evitar que a corrupção ocorresse, ao menos parecer que elas ocorressem. O ponto que chama a atenção, de fato, O ponto que chama a atenção, de fato, é justamente qual era o conteúdo dessas propostas. A grande maioria delas tratava justamente de criar mais regulações. Em segundo lugar, as medidas de transparência, especialmente os sites, obrigando as empresas e órgãos públicos a divulgarem seus gastos e todos os detalhamentos possíveis. Mas, de fato, 20% de todas as propostas que foram criadas nos últimos anos visavam criar mais regulações, ou seja, passar mais poder sobre os burocratas. E aí fica a questão, dar mais poder aos burocratas realmente funciona? Será que esses burocratas em todas as instituições já não tinham poder suficiente para detectar a corrupção ocorrendo? Essa é a questão que se impõe. Será que não há um ciclo vicioso em esperar que o combate à corrupção ocorra, ou em algum momento aparece uma operação policial, juntamente com a MPF, é exposto a um processo de leis, cria uma infração de leis novas, você cria a ideia que o Legislativo agora está tentando punir, seja criando novos órgãos ou então passando mais poderes a esses órgãos, mas na prática nunca muda. De fato, um dos delatores, o Sérgio Machado, chegou a mencionar, inclusive, que os esquemas de corrupção já ocorreram desde a década de 60, que foi quando ele entrou na vida pública, na Petrobras. Ou seja,
Você percebe, e isso também ocorreu na Itália. Na Itália, desde os anos 60 e 70, se sabia que a petrolífera estatal era usada pelos partidos políticos para abocanhar parte do dinheiro para financiamento, tanto para financiamento eleitoral, como também para propina. Então, é natural que a confiança da população seja muito baixa em relação às nossas instituições. E é interessante notar que, mesmo após a Operação Mãos Limpas, a Itália, por exemplo, esse aqui é o último ranking que saiu da Transparência Internacional, que mede justamente a percepção da corrupção no mundo. A Itália, hoje, é o país da Europa Central que tem a pior transparência internacional. Ou seja, mesmo tendo uma das maiores operações de corrupção nos anos 90, foram investigadas mais de 4 mil pessoas na época, mais centenas de condenações. A Itália continua sendo ainda o país que tem a pior percepção de corrupção no período, né, atualmente. E o Brasil, eu trouxe ali no finalzinho, está hoje em 75º lugar nesse ranking. Estamos muito ruins e estamos próximos. E a tendência, infelizmente, é que, mesmo com a Operação Lava Jato, nós acabamos seguindo esse ciclo. Acabamos justamente com a Itália. Parece que estamos desenvolvendo um combate à corrupção, apertando o seco, talvez mudando as instituições para um momento que elas vão ser pelo menos menos corruptas, mas a tendência é que nós acabamos repetindo os erros do passado. Ou seja, o mesmo que ocorreu na Itália nos anos 90, e é a tendência para ocorrer no Brasil. Eu trouxe aqui algumas estatísticas, algumas pesquisas que foram feitas nas últimas décadas, de 2003 para cá, justamente medindo a confiança da população nas instituições. Eu vou focar aqui no caso do Poder Judiciário, especificamente, porque, historicamente, o Poder Judiciário brasileiro sempre causou desconfiança na população. A média histórica de confiança da população, nesse tipo de pesquisa, em relação ao Poder Judiciário, é de apenas 30%. Isso significa que de 3 em cada 10 brasileiros confiam na justiça brasileira. Isso é um índice muito pouco para um órgão, um poder tão importante. Um poder que é o responsável pela aplicação da lei, que só tem plena confiança de 3 de cada 10 brasileiros, demonstra, na verdade, que a população não acredita de forma nenhuma que o Poder Judiciário, de fato, consegue aplicar as leis. De fato, existe até uma pesquisa, foi feita logo no início dos anos 90, em que foi perguntado se a população acreditava que, no Brasil, a lei deveria ser era aplicada igualmente para ricos e para pobres. Foi feito pelo IBGE, se eu não estou enganado, em 92. Obviamente, 90% das pessoas que responderam a pergunta disseram que não. Isso é claro para qualquer um. Mas o que se percebe é justamente que não houve nenhum avanço, inclusive no período que agora que estamos de Lava Jato. A Lava Jato começou em 2014, e como vocês podem ver aqui, aqui na verdade era 2014, está errado o ano ali. Entre 2014 e 2016, não houve um avanço considerável na confiança da população no Poder Judiciário. Ou seja, a Lava Jato não ajudou de forma significativa a mudar essa percepção da população. A população continua desconfiada que o nosso Poder Judiciário ainda é incapaz de punir efetivamente e cumprir as leis que são existentes. Então, o que fica exposto nesse momento é justamente o que é que de fato permite que a população tenha essa desconfiança. Por que a população acredita que esse combate à corrupção, como a Operação Lava Jato e outras dezenas de operações que ocorreram, só para exemplificar, na última década ocorreram 9 grandes operações da Polícia Federal, e essas 9 grandes operações da Polícia Federal foram todas anuladas nos tribunais superiores, por questões técnicas, geralmente por nulidades processuais. Inclusive, eu chamo a atenção de um em específico, que foi em 2009, que foi a Operação Castelo de Areia, que foi a primeira a identificar justamente a grande transferência de dinheiro de empreiteiras para políticos, que foi a Camargo Correia, e foi anulada toda a operação quando chegou na STJ por causa de uma decisão que ocorreu lá no período do inquérito. Tudo que foi descoberto, todos os envolvidos, políticos envolvidos, as provas colhidas foram consideradas, no direito nós temos chamado fruto da árvore envenenada, ou seja, se a origem de algo que o desdobramento das próximas provas foi originado em uma ilegalidade, ou algo que foi considerado ilegal, então tudo tem que ser descartado. Ou seja, como o STJ entendeu que houve uma nulidade processual lá no início da fase de inquérito, então todas as provas foram colhidas, todas as pessoas que foram descobertas, envolvidas naquele esquema, saíram livres. O que é realmente claro, e isso a Lava Jato deixou, nós já sabíamos, obviamente, quem está envolvido, principalmente quem é liberal sabe muito bem disso, qual a natureza das nossas instituições e como elas de fato funcionam. A primeira coisa que chama a atenção é justamente que o Estado brasileiro, como qualquer outro Estado, ele se adapta à realidade da sua economia. Em que sentido?
Aqueles que detêm o poder, eles vão tentar, obviamente, manter aquele poder que eles possuem. E, justamente nessa manutenção de poder, existe uma troca de interesses entre aqueles que são os grupos privados, que podem ser tanto grupos empresariais como grupos de interesse específico, não necessariamente econômicos, como, por exemplo, sindicatos, burocratas também, e que vão tentar, de certa forma, influenciar a criação de leis e, justamente, o controle do orçamento dos poderes. Eu trouxe aqui um pequeno gráfico, justamente mostrando essa troca que existe e como funciona, basicamente, a nossa economia nacional. A economia nacional basicamente funciona exatamente dessa maneira. Você tem grupos econômicos que passavam incentivos por meio de finanças e por meio de lobby para os legisladores, e eles criavam leis que beneficiavam esses grupos. As desonerações tributárias, inclusive a criação de MPs, como ficou revelado, que empresas pagaram para que MPs fossem criadas para favorecê-las. Ou seja, existe uma troca simbiótica entre tanto os nossos grandes grupos empresariais, que têm uma forte relação com o nosso Estado, eles dependem muito dos contratos públicos para existirem, com justamente os legisladores, que são aqueles que são responsáveis por nos representar, ao menos na teoria, e permitir que o Estado cumpra com as suas funções previstas em lei. O que é interessante é que, quando se percebe, no caso do Brasil especificamente, é realmente que as nossas instituições elas têm funcionado nos últimos anos com uma grande fonte de transferência de poderes e mais poderes para o Estado, especialmente para uma parte do Estado que não é necessariamente eleita. É aquela parte do Estado que é feita pela parte dos burocratas. A burocracia, analisada como um todo, é justamente aqueles que passam com concurso público e compõem as estruturas do Estado, que não são necessariamente ocupados pela via das eleições. E, justamente por isso, o poder que é dado a eles, especialmente para agências reguladoras, estatais, autarquias, o objetivo deles é justamente fazer cumprir grande parte dessas leis que são criadas lá no Congresso. No Congresso ou, no caso do Brasil especificamente, no Executivo, já que o nosso Executivo acaba produzindo uma quantidade de leis até mesmo alguns anos superiores à quantidade de normas que sai do nosso Congresso. Nos anos 90 isso foi muito famoso, houve até várias críticas de juristas do fato de que o Executivo no Brasil tinha basicamente rompido, usurpado a função do Congresso Nacional a emitir diversas medidas provisórias em que eram criadas leis e mais leis, e o Congresso simplesmente se submetia, e não produziam ele próprio, que é a casa que, em teoria, deveria justamente discutir e promover novas legislações, eles apenas ratificavam. E o que nós vemos ocorrendo é justamente por causa desse grande poder que existe hoje no Executivo brasileiro, em que o presidente ele tem o poder de determinar grande parte do destino do orçamento, inclusive com o poder de veto que existe, que é dado a ele. A influência que existe do Executivo no Legislativo é de quase captura. O Brasil tem um formato, um sistema político que é conhecido como presidencialismo de coalizão, em que, justamente porque nós temos vários partidos, e muitos deles com uma confusão ideológica muito grande, que não é possível detectar exatamente quais são as posições de cada um, com algumas raras exceções, é claro, o presidente, para poder compor a maioria e assim conseguir aprovar os projetos de governo que ele tem, ele precisa de distribuição de cargos, ele precisa fazer com que esses partidos adentrem e façam parte do governo. E é justamente nesse momento que entra a moeda de troca, que foi o que ficou claro, por exemplo, na Lava Jato. Ficou extremamente claro. Nós já sabíamos que isso ocorria, mas com a Lava Jato ficou muito exposto. Que foi no sentido de que o presidente, o grupo que estava no poder, que era eleito nas eleições nacionais, ele simplesmente passava a distribuir cargos nas estatais, nas autarquias e nas demais áreas do governo, para justamente conseguir apoio desses partidos e os votos que esses partidos tinham, tanto no Senado como na Câmara. E essa relação de subordinação, de troca, a princípio, e isso é bom deixar claro, quando se olha a lógica da estrutura da política, não é necessariamente imoral. O problema é justamente quando o que ocorre é essa união de partidos, não por pautas específicas, mas por interesses de cargos e poder e dinheiro.
E a grande questão que fica é justamente se esse mecanismo de passar e passar mais poder, exigir criação de novas leis e mais passagem de regulações, vai, de fato, permitir que, em algum momento, as instituições, na forma como elas deveriam funcionar, de fato, funcionem. Dizem que o louco é aquele que repete o mesmo método e espera resultados diferentes. Bom, o Brasil está no sanatório, então, há muito tempo. E isso fica claro, a Lava Jato deixou isso de forma cristalina. O que é interessante, por exemplo, é justamente como é que os grandes grupos empresariais conseguem passar medidas provisórias e leis que os beneficiam sem que isso chame a atenção. Eu trouxe aqui algo que é detalhado no livro de Como Funciona o Governo, do Jorge Viana Monteiro, professor da PUC do Rio, em que ele detalha justamente como funciona esse processo. Eu quero chamar a atenção ali dos primeiros quadrinhos, o primeiro quadro e o segundo aqui, o A e o B. O que ocorre, em regra, é o seguinte: um grupo empresarial, por exemplo, a Odebrecht, quer receber uma tributação, quer receber isenção fiscal, diminuição de determinados encargos tributários. Como é que ele consegue isso sem chamar a atenção da população? Simples. Ele vai influenciar determinados políticos no Congresso, geralmente líderes de bancadas, para que eles, fazendo por meio de lobby, ou pagamento de propinas e outros benefícios, para que esses líderes de bancadas, esses representantes, consigam convencer os demais de que eles possam voltar e conseguir passar esses benefícios para as empresas. Mas eles precisam vender isso também para o público, para a população. Como é que eu vendo para a população que eu vou criar um benefício, especialmente para um grupo setorial? Um grupo do setor da economia. Simples. Eu vendo a isenção tributária como a criação de mais empregos, facilitação de criação de negócios, melhoria e crescimento da economia nacional, que foi justamente o que ocorreu no governo Dilma, no primeiro governo Dilma. Você faz diversas isenções tributárias para grupos específicos, justificando aquilo que não, vai criar impostos de trabalho, vai criar postos de trabalho novos, a economia vai ficar aquecida. Vamos oferecer também créditos baratos, porque dando crédito para grandes empresários, eles vão contratar mais. Vamos usar o BNDES para passar mais e mais dinheiro para empréstimos vultuosos, com juros extremamente baixos, endividar o Estado brasileiro, porque o Estado basicamente pega dinheiro no mercado, juros altos, para repasse para o BNDES, repasse para esses grupos a juros baixos. Ou seja, é uma transferência de dinheiro de pobres para ricos. E o Brasil foi funcionando nessa loucura, e o que se percebe é justamente essa união. Então, a maior parte dos projetos são vendidos numa combinação A-B. O A, obviamente, é a frente. Não, estamos fazendo isso pelo interesse nacional, pelo interesse comum. Mas o que, de fato, motivou a criação dessas leis foi justamente o interesse B, aquele forte lobby que ocorreu para beneficiar um grupo específico, camuflado no interesse nacional. O que acaba ocorrendo justamente então esse ponto. Você tem grupos específicos que conseguem benefícios por meio de influências que eles acabam passando para os legisladores, e todo o ônus dos encargos dessas maluquices, dessas leis que são criadas, são repassados para a população em geral. Ou seja, você tem, então, benefícios limitados e prejuízos compartilhados. E isso é o que denomina-se, no Brasil, de capitalismo de Estado. Ou, no caso do Sérgio Lazzaroni, o professor, o capitalismo de laços, que sempre foi muito forte no Brasil. E o que chama, dessa forma, a pergunta que entra é como é que interrompemos, então, essa maluquice? Como é que nós interrompemos, então, essa captura das nossas instituições para interesses privados? Como eu mencionei logo no início, o meu foco foi trazer aqui 4 propostas de 4 pensadores liberais e tentar apenas pincelar alguns pontos principais dessas propostas e deixar, obviamente, que vocês depois possam, o que mais interessar a vocês, se aprofundar e pesquisar mais à frente, até por causa do tempo limitado que eu tenho aqui. Antes de entrar exatamente no primeiro desses pensadores, eu acho importante delinear algo, que é o seguinte. No caso das concepções liberais, como o liberalismo político surge lá no século XVI, XVII, o que é que nós tínhamos era exatamente a ideia de que era necessário impor limites ao poder. Ou seja, era necessário fazer com que o Estado não tivesse poder sobre a vida das pessoas. Esse sempre foi o foco. E por que o Estado deveria ter poder sobre a vida das pessoas? Porque as pessoas têm direitos.
Essa noção de ter direitos, que é a base tanto na parte da política liberal como da parte também da teoria legal, no caso do direito de concepção liberal, é justamente a ideia dos direitos individuais que visam proteger os indivíduos de determinados movimentos que acabam afetando esses direitos específicos, que basicamente são os 3: vida, liberdade e propriedade. Vida, liberdade e propriedade, obviamente, de forma sintética, resumida, porque há desdobramentos em cada um deles. O que vem ocorrendo, de fato, e isso foi a principal falha que ocorreu no desenho institucional original dos liberais clássicos, foi a ideia de que bastava criar determinadas normas, como a mais famosa delas, a Constituição, que iria determinar o que o Estado não poderia fazer. E eu acho isso importante. Não se trata do que o Estado deve fazer, mas do que ele não pode fazer. Não pode fazer e quais são as áreas específicas que ele pode atuar. E sobre em que condições ele pode atuar. Esses 3 pontos acabam sofrendo uma grande mudança a partir, especialmente, do século XVIII para o XIX, em que temos uma situação, especialmente com o avanço do ideal democrático, em que os grupos de interesse, não que não existisse, o Estado já não atuasse para beneficiar determinados grupos no passado, mas o que ocorre com o avanço da democracia no Ocidente é justamente que, no momento que todos agora podem participar e adentrar no Estado e tentar influenciar as políticas públicas e influenciar como o Estado funciona e como ele vai gastar o Tesouro Nacional, é justamente a tentativa de todos para ficarem ricos à custa de todos, que é algo que já era denunciado pelo Bastiat, talvez o profetário libertário mais famosinho que a gente conhece, francês, no seu livro A Lei. Essa tentativa de enriquecer à custa de todos vem, então, há muito tempo e está juntamente ligada à democracia. A democracia, então, enquanto meio de processo de seleção dos membros do Estado, daqueles que vão ter o poder de legislar, o poder de determinar o que é a lei, justamente quando a democracia criou essa competição em que todos estão tentando, de todas as maneiras possíveis, influenciar para conseguir benefícios junto ao Estado. Então, quanto mais avançou-se nesse momento, no ideal democrático, permitindo que cada vez mais pessoas pudessem participar da democracia, justamente se abriu margem para que diversos grupos de interesse, vários deles, inclusive antagônicos, pudessem disputar o jogo democrático, não só no sentido de determinar o que é a lei, mas também visar beneficiar-se da lei, como eu expliquei anteriormente naqueles quadrinhos, o A e o B. E os pensadores liberais que eu vou mencionar aqui, eles se depararam já no século XX com esse problema e começaram a propor algumas alternativas de como essas instituições poderiam ser reformadas, então, para que eles pudessem cumprir com o seu dever inicial, lá na origem do liberalismo. O primeiro desses pensadores que eu trago aqui, que foi a base especial dessa palestra, que foi o Buchanan. O Buchanan, que é um dos pais da teoria da escolha pública, já nos anos 70, ele foi um dos fundadores dessa vertente da economia política. Ele vai tentar, juntamente com seus colegas, desenvolver alguns métodos de reformas, e isso é algo que eu também vou deixar claro aqui, já tinha adiantado no início, mas, repito, eu vou trazer primeiramente dois pensadores que propõem reformas nas instituições já existentes e 2, ao final, que propõem uma revolução nessas instituições, uma forma completamente de lidar com elas. No caso do Buchanan, a teoria da escolha pública vai tentar fazer o seguinte: ele vai tentar criar regras específicas que dificultem a captura dos interesses do Estado por grupos minoritários. Isso passa por reformas constitucionais para, por exemplo, que projetos de leis tenham a chamada quase unanimidade, ou seja, para que elas possam passar especificamente 2/3 dos votos, que existam controles e contrapesos fortes, que um determinado poder possa influenciar na determinação de outro. Um redesenho constitucional de maneira tal que não só a criação das leis também dificulte que grupos de interesse possam pressionar ou conseguir a captura de determinados líderes para que eles possam passar esses benefícios exclusivos, mas também incentivar que a população, de fato, participe do processo democrático, mas não só com voto, mas, de fato, pagando para votar. Em que sentido? Lógico que a gente fala pagando para votar, fica um pouco estranho. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso.
O Pagando para Votar consiste na seguinte ideia: fazer com que a população ela receba incentivos para que participe não só do momento das eleições em si, mas também participe cobrando dos seus eleitores. Isso passa também por uma reforma eleitoral, fazer com que a população tenha, por exemplo, clara certeza de quem é o seu representante. Hoje em dia, nós não sabemos para que nosso voto está indo. A forma como o nosso sistema eleitoral funciona, de proporcionalidade, ele permite que o seu voto para um candidato seja redistribuído para eleger outro candidato, de uma determinada coligação. Então, você pode votar em um e acabar elegendo outros, 1, 2, 3 outros candidatos, que você sequer conhece ou não sabe quais são as propostas que ele defende. Então, reformar o processo eleitoral, permitindo que os indivíduos não só possam eleger os seus representantes, mas também que eles tenham interesse em manter controle sobre os representantes, é fundamental. O pessoal da Escolha Pública, por exemplo, propõe que o que ocorre hoje no Brasil, com a última reforma, que as doações individuais, por exemplo, que seja possível que faça deduções fiscais com base em doações eleitorais. Por exemplo, se eu dou R$1.000 para um candidato numa campanha eleitoral, eu posso descontar isso no meu imposto de renda. Outros meios de controle, o fato do recall, por exemplo, em que existe um controle, que se os eleitores perceberem que determinado eleitor de uma determinada região não está cumprindo adequadamente, você pode fazer um baixo-assinado, reunir uma quantidade mínima de eleitores, que vai exigir que seja feito um referendo, ou, no caso, um recall, para saber se aquele candidato pode ter o seu cargo cassado, porque ele não está cumprindo adequadamente. Então, como vocês veem, é algo um pouco mais conservador e é uma tentativa mais realista, por assim dizer, de tentar fazer com que as reformas possam ocorrer de forma gradual, mas também sem ser muito brusco. Até porque, quando você faz algo muito brusco, você tende a ter reações bruscas. Se você vai fazer uma reformulação geral, você vai criar, obviamente, uma reação àquilo, você vai enfrentar grupos de interesses. Então, um exemplo bem claro de adoção de uma política de economia política constitucional foi, por exemplo, recentemente, a PEC do teto dos gastos, que justamente visa fazer o quê? Com que, na hora que for elaborado o orçamento, tenha-se claro de onde vai sair os recursos. Você vai deixar claro que existe uma competição para saber para onde aqueles recursos estão indo. Se você quer gastar mais dando deduções fiscais, se você quer gastar mais em uma determinada área, por exemplo, você vai ter que deixar claro que está tirando de outra área. E isso vai permitir também uma melhor disposição e controle sobre essas influências. Essa influência que existe legislativa e também dos grupos de interesses no Estado. Eu trouxe aqui também 2 referências básicas para quem quiser se aprofundar na teoria de escolha pública. A primeira é Fases de Governo, que é um livro clássico. Ele traz as principais desenhos, introdução mesmo, bem introdutório, para as principais áreas de como funciona a teoria da escolha pública, recomendo a leitura, e como funciona o governo, que o Jorge Viana, o professor Jorge Viana, ele aplica a ideia, ele inclusive é um dos principais representantes no Brasil da teoria da escolha pública, ele aplica esses conceitos no caso específico do Brasil, e a maior parte desses slides, vocês viram, dos gráficos que vocês viram, vieram desse livro, inclusive. Eu recomendo muito a leitura. Ele justamente mostra como, no caso do Brasil, com exemplos históricos, funcionou esse processo e como a gente pode mudar eles com essas pequenas reformas para permitir, criando incentivos específicos e reformulando as normas constitucionais, de maneira que as instituições possam começar a cumprir com suas funções. Bom, o segundo pensador já propõe uma reforma um pouquinho mais forte, que vocês conhecem bem esse velhinho. A demarquia hayekiana é muito interessante como proposta, porque o Hayek já se preocupava nos anos 70 com uma questão muito importante, que era justamente o uso do Estado para promover um fim que não era necessariamente aquele para qual ele deveria existir. O Hayek tinha uma noção de que o Estado ele se limitava ao chamado Estado de Direito. O Estado de Direito visava justamente ter normas gerais que não deveriam beneficiar grupos específicos, mas que deveria ter um conceito bem amplo e largo, de forma que não fique claro quem são os beneficiários da lei. Regras simples, como na área penal, por exemplo, a condenação ao homicídio, que é algo bem claro, você deixa claro que você não pode matar ninguém e quem matar tem que ser punido. Algo simples e indeterminado, e quem vai aplicar aquilo é justamente o Poder Judiciário, caso a caso.
o que é que o Hayek vai tentar fazer com a demarquia é justamente impedir que essa transferência que ocorre dos pobres para os ricos, essa tentativa de fazer com que a lei seja usada para beneficiar grupos específicos, por meio de uma reforma constitucional que ele vai fazer uma reformulação das atividades do Poder Legislativo. A demarquia funciona essencialmente como um parlamentarismo, em que você vai ter 2 assembleias. Pegando, por exemplo, o caso que nós temos hoje da Câmara dos Deputados do Senado. Na visão da demarquia, o Senado, por exemplo, viraria a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa ela seria composta por indivíduos de faixa de idade mais elevada. Ele propõe em torno de 45 a 60 anos. Geralmente indivíduos que sejam, nos termos dele, grandes representantes da sociedade, tanto que o Hayek chega a mencionar que essa Assembleia Legislativa seria um conselho dos sábios, que teriam cargos grandes. Por exemplo, hoje o senador tem um cargo de 8 anos. Na demarquia, o representante da Assembleia Legislativa tem um cargo de 15 anos. E ocorreriam eleições anuais, ou seja, um de cada 15º seria reformulado a cada ano para compor essa Assembleia Legislativa. E o que é que essa Assembleia Legislativa faria? Essa Assembleia Legislativa teria como dever a criação das normas gerais, que é o que Hayek defende. Ele descobriria as normas gerais, que são essas normas de aplicação geral e de forma não determinada. Adaptações de princípios e objetivos gerais do Estado e quais são os princípios que devem fundamentar o Estado brasileiro. E a segunda Câmara, no caso nós, como deputados, viraria a Assembleia Governamental. A Assembleia Governamental cuidaria do dia a dia do governo, ou seja, seria justamente aquela composta hoje para defender os interesses específicos e momentâneos da população, os interesses da população no momento. Uma aplicação prática, para vocês entenderem como a demarquia funcionaria, por exemplo, digamos que nós temos uma situação em que o povo elege seus representantes para a Assembleia Governamental, e a Assembleia Governamental, por exemplo, para cumprir com uma determinada política pública que foi demandada, necessita de mais gastos, necessita fazer um gasto público. Só que, para fazer esse gasto público, ele precisa, por exemplo, aumentar a tributação, aumentar os tributos. As condições pelas quais esses aumentos de tributos podem ocorrer seriam determinados pela Assembleia Legislativa. Ou seja, a Assembleia Legislativa determinaria em que condições específicas você pode aumentar tributos, sobre quais fins podem ser usados, fins não, qual é o volume e a porcentagem de recursos que podem ser aumentados em cada período, e, de certa forma, então, delimitar o uso da lei e da legislação de forma bem separada, para que elas não ocorram uma influência de interesses e, de certa forma, diminuir, então, a possibilidade de que tanto a legislação que é criada na Assembleia Governamental possa servir a interesses específicos. Por exemplo, se a Assembleia Governamental cria um projeto de lei ou aprova uma determinada política pública que viola algo que está escrito na lei que foi criada pela Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa pode revogar o projeto de lei ou impedir que ele possa ser implantado. Obviamente, também existe a criação da Corte Constitucional, que vai delimitar os conflitos que vão eventualmente ocorrer entre a Assembleia Legislativa e a Assembleia Governamental. O Hayek, ele, inclusive, tem um propósito de que essa Corte Constitucional possa ser formada por ex-membros da Assembleia Legislativa. Dos esses membros da Assembleia Legislativa só podem se eleger uma vez. Uma variante também, no caso da Assembleia Governamental, é que, em vez dos seus membros serem compostos por eleições, possa ocorrer, por exemplo, sorteio. Imagine uma loteria nacional que ocorreria a cada 2 ou 4 anos, dependendo do tamanho do cargo, do período do cargo, e que toda a população, numa determinada faixa de idade, teria a possibilidade de ocupar o cargo público. Ou seja, ocorreria um sorteio tipo a loteria e você, no dia seguinte, iria se virar deputado. Parabéns, fique 4 anos no cargo e bom resultado e desenvolvimento e representando a população brasileira. Seria uma forma bem determinada, porque não fica claro quem pode ser o governante e quem vai ficar durante aquele período.
Mas, enfim, essas são uma alternativa, geralmente, à forma de eleição da Assembleia Legislativa. No caso da demarquia, eu recomendo esses 2 livros aqui. No caso, onde o Hayek expõe a noção da demarquia, que é o seu livro Direito de Legislação e Liberdade, que está no 3º volume, especificamente, no capítulo 17, que ele vai começar a explicar como é que funcionaria essa demarquia. E eu recomendo também o livro Liberdade e a Lei, do Bruno Leone, que ele vai justamente fazer essa distinção de forma bem clara do que é lei e do que é legislação, que é algo que o Hayek já trabalhou também nos anos 70. Ele vai justamente fazer essa delimitação do que pode virar política pública por meio de legislação e o que é essa lei geral que o Hayek defende que deve ser criada na Assembleia Legislativa. Então, essa combinação de livros eu acho que vai permitir vocês terem uma boa noção de como é que funcionaria essa demarquia e determinados detalhes que eu não tenho tempo de adentrar aqui. Bom, e aí eu começo então nos revolucionários. Sim, Nozick é um revolucionário. Apesar de ser o libertário mais amaldiçoado que existe, você nunca conhece um discípulo do Nozick, é algo terrível. O Estado mínimo nozickiano é muito mal compreendido. E sim, faz sentido focar nesse conta de muitos. Por quê? Porque quando o Nozick, nos anos 70, escreve seu livro Anarquia, Estado e Utopia, ele não queria criar um tratado político, como geralmente esse livro é tratado. Inclusive, ele menciona isso na introdução. Isso não é um tratado político. Mas, infelizmente, até hoje é tratado como um tratado político. O que ele quis fazer era justamente entender, primeiramente, como é que de uma anarquia, uma situação de anarquia, o Estado poderia surgir. O Nozick vai, então, apelar para aquela noção contratualista, lá do século XVI, do início, do Estado de natureza. De fato, a primeira linha do livro dele começa com todo homem tem direitos e esses direitos merecem ser respeitados. E é engraçado quando você pega para ler esse livro, porque quando você começa o livro dessa forma, você fica assim, ok, eu comecei pela metade, está faltando alguma coisa aqui. Como é que você chegou a essa conclusão? E eu, até adiantando aqui, como ele chegou a essa conclusão, vai ser escrito 10 anos depois, nesse outro livro dele aqui, o Philosophical Explanations, que ele vai explicar por que ele é liberal, ou, no caso, como ele é denominado, libertário. Por que os homens são livres e por que eles devem ser livres e por que eles têm direitos. Esse livro aqui vai dar toda a fundamentação para aquele livro que foi escrito 10 anos atrás, nessa parte de direitos, que o Nozick não vai adentrar na parte do seu tratado político, que não é um tratado político. Mas, então, o que é o Estado mínimo, então, do Nozick? O Estado mínimo do Nozick é basicamente um framework. Em que sentido? Ele é apenas uma estrutura para o que ele vai tratar na terceira parte do livro, que é a chamada utopia, que é uma parte do livro dele que é pouco tratada, de fato. O que é a utopia nozickiana? A utopia nozickiana, ele vai partir do princípio de que o Estado mínimo, esse framework, ele vai ter funções bem delimitadas, que é justamente a proteção dos direitos individuais, que é basicamente, então, defesa externa, como defesa interna e poder judiciário. Pronto, acabou o Estado. São essas duas únicas funções que o Estado tem. Por que o Estado deve ter essas funções tão poucas? Por causa justamente da parte final, que é a utopia do Nozick. Quando você tem uma base tão simples assim, você vai criar uma descentralização política e administrativa em que você vai passar todos os encargos e funções do dia a dia para as assembleias locais. O Nozick chega a mencionar que o ideal é que, quando você tem esse framework do Estado mínimo dele, você vai permitir que todos aqueles grupos, a população em si, possa formar comunidades da forma que melhor entender. Assim, comunistas seriam livres para criar sociedades comunistas dentro daqueles que querem fazer parte da sociedade comunista, os libertários anarcocapitalistas podem ir para o meio do oceano e montar Seaxings, que é algo que eu vou adentrar um pouquinho mais adiante. Então, ou seja, ele vai permitir apenas a base de como tantas tentativas, tantas utopias possam ocorrer dentro dessa utopia nozickiana. E esse é o ponto central. Ele quer permitir que cada cidadão, já que todos nós somos únicos, possamos aspirar e tentar viver uma sociedade que nós concordamos com os princípios e objetivos dela. Então, a ideia é justamente criar uma utopia, em que utopia no sentido realmente de algo ideal, em que todos os membros da sociedade possam se organizar da melhor forma possível e viver da melhor maneira que entenderem, desde que não violem os direitos individuais, que é aquele framework básico. Ou seja, se um comunista em algum momento quiser sair da sociedade comunista porque ele cansou daquilo, ou porque, bom, obviamente não deu certo, ele vai querer, ele pode ser livre para sair daquela comunidade e ir para outra comunidade que ele bem entender.
Ou seja, esse direito dele, básico, não pode ser violado. É por isso que o framework do Estado mínimo do Nozick é importante. Ele tem uma necessidade meramente defensiva. O Estado reage, ele não tem uma posição ativa. Ele dá apenas as condições para que algo, e essas várias utopias possam ocorrer. Obviamente, a ideia aqui é mais do que qualquer tentativa de reformulação, é justamente permitir que os indivíduos possam expressar o que eles melhores pensam e viver a vida do jeito que querem. Por isso que eu digo que, sim, o Nozick é um revolucionário, apesar de que isso não é um tratado político. Mas, enfim, como eu já falei aqui dos livros que eu recomendo, e então chegamos no último, que é o Filho do Homem. O Filho do Homem tem uma proposta também muito, muito interessante no seu livro Engrenagens da Liberdade, em que ele vai fazer algo, expor, na verdade, uma ideia muito simples. Já que o mercado ele funciona sob regras bem diferentes do como o mercado político funciona, por exemplo, talvez seja possível que as instituições que nós acreditamos que existam para atender os chamados bens públicos na economia possam ser atendidas por entes privados, notadamente segurança e justiça. No caso que ele vai trabalhar aqui, é justamente permitir, então, que teremos uma seguinte sociedade, em que instituições, as instituições originárias, as instituições básicas que deram origem ao Estado brasileiro, no caso, o judiciário, o poder judiciário como função de dizer o que é a lei, de dizer quem está correto e quem não está correto num determinado conflito, como também a proteção da segurança por meio da polícia, possam ser prestados por entes privados. E como é que seriam prestados por entes privados? O Friedman vai trabalhar com a ideia de que determinadas organizações surgiriam na sociedade para prestar esses serviços. E há uma base para isso. Por exemplo, no caso do judiciário, nós temos a arbitragem, que é algo que eu não sei se vocês conhecem, que é bastante comum, utilizado inclusive por grandes empresários, porque eles têm mais conhecimento disso, eles não vão querer perder tempo no Poder Judiciário brasileiro, até porque ninguém confia no Poder Judiciário, justamente para permitir que eles consigam acelerar e obter uma resolução de conflitos e acelerar, que esses conflitos sejam dissolvidos de forma rápida e eles possam continuar com a vida deles. Por exemplo, apenas fazer um pequeno adendo, no caso do Brasil, a média de um processo judicial brasileiro é de 8 anos. Ou seja, se você entra com ação hoje, em média, daqui a 8 anos você tem uma resolução final do que é que você pretendia quando você entrou na justiça. É muito tempo. E quando se trata de um grupo empresarial, eles não têm esse tempo para gastar, porque tempo é dinheiro. Então, eles apelam para a arbitragem. No caso da segurança, prestação de serviços de seguranças privadas, o Friedman trabalha, por exemplo, com a possibilidade de que comunidades possam contratar empresários que vão prestar serviço de segurança para determinadas áreas. Isso já ocorre, por exemplo, em condomínios, em determinados locais em que você pode locais fechados e que você tem uma segurança que você contrata e você pode trocar a qualquer momento aqueles prestadores de segurança da região, do local, por outros. Obviamente, a primeira crítica que se vem é justamente, e os pobres? As pessoas que não têm condição de pagar. Bom, a resposta que ocorre é que, como nós estamos no mercado, em um mercado livre, nessa concepção das instituições de mercado do Friedman, obviamente existiriam empresas ou até mesmo grupos comunitários que poderiam prestar esses serviços sem necessariamente ter grandes empresas prestando esses serviços. Um caso simples, por exemplo, é que assembleias comunitárias que hoje já existem possam, por exemplo, ter tribunais de mediação. Ou seja, se um vizinhos têm brigas, eles levariam o problema deles para o representante comunitário, e o representante comunitário elegeria, por exemplo, um júri, por exemplo, ou um trio de outros representantes de vizinhos para decidir quem está com a razão ou não. Ou seja, é possível testar tantas formas de associação voluntária de atender tantas demandas necessárias e evitar, assim, não só a corrupção desses órgãos, mas também que, se esses órgãos se corromperem nas suas funções, eles possam ser descartados e outros concorrentes possam prestar o serviço no lugar deles. Então, é o mais revolucionário e o mais radical das propostas aqui, justamente por causa da tentativa. Eu trouxe aqui um livro como base, A Engrenagem da Liberdade, que é o livro do Friedman, e um outro livro aqui, que é A Interpretação da Lei, do Bruce Benson, que ele vai dizer, e vai tentar tirar, na verdade, uma dúvida muito clara, que é justamente, mas então você está propondo então, que acabemos com o Estado e que as instituições que hoje representam o Estado sejam formadas pelo mercado. Mas isso é maluquice, isso nunca poderia dar certo. O Benson vai dizer que não só pode dar certo, como já deu certo.
Ele vai trazer vários exemplos históricos nesse livro de como já ocorreram momentos na história e como ocorre ainda hoje, de formas de organização, não só na prestação de serviço de segurança, como também na prestação de serviço judicial, de serviço jurídico para a população, de resolução de conflitos, de forma voluntária, não por meio de impostos. Então, você cria esse complemento aqui, tanto na parte teórica como na parte histórica, que você vai ter um melhor entendimento de como essas instituições de mercado poderiam funcionar. Por isso, eu recomendo a leitura desses 2 livros. Enfim, então, para concluir, o que eu quero deixar registrado é que o que ocorreu na Itália, que é justamente, eu só mencionei a Lava Jato no início, é um pouco preocupante, porque depois houve uma grande sensação, como nós estamos vendo essa sensação, apesar que nós temos que ser um pouco mais céticos, até porque a gente conhece as nossas instituições, de que talvez o futuro do Brasil possa ser reformulado, de que as instituições, talvez, dessa forma, comecem a funcionar, ou pelo menos que a corrupção diminua. Não foi o que ocorreu na Itália. De fato, depois que a Mãos Limpas foi basicamente retalhada, quem acabou sendo eleito foi o Silvio Berlusconi, que, inclusive, era um dos investigados, ficou no poder por um grande período, entre os anos 90 até poucos anos, inclusive, até a década passada. E o que aconteceu, na verdade, foi, por incrível que pareça, um recrudescimento do combate à corrupção. Hoje em dia, é quase impossível combater a corrupção na Itália. Foram criadas tantas leis benéficas para impedir que as investigações pudessem ocorrer, que aqueles envolvidos em casos de corrupção pudessem ser investigados, que hoje a Itália é basicamente o Brasil na Europa, nesse aspecto. Então, essa é, infelizmente, a tendência que nós podemos ver no Brasil, inclusive as tentativas que já vêm ocorrendo, de fazer com que isso ocorra. Por exemplo, a lei de abuso de autoridade, que não que ela necessariamente seja ruim, mas qual a aplicação que se pretende com ela. E outras tentativas de anistia. Há poucos dias eu até publiquei no meu Facebook um caso sintomático que ocorreu nos anos 90, em que foi aprovada uma lei de anistia que beneficiou senadores e deputados que tinham usado a gráfica do Senado, as gráficas do Senado e da Câmara, para imprimir votinhos, votinhos não, desculpa, santinhos, imprimir santinhos e mandaram por meio da cota deles, a cota de correios que eles têm, para os seus eleitores, nos seus currais eleitorais. E o que ocorreu foi o seguinte, eles fizeram isso, foram condenados na justiça eleitoral, e depois, o que aconteceu? E isso é o que eu denomino de Estado raiz brasileiro. O Congresso criou uma lei de anistia, especificamente para quem cometeu esse crime, dizendo que estariam livres de qualquer punição. Essa lei foi aprovada rapidamente pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, foi enviada ao presidente, na época já o Fernando Henrique, o FHC, ele sanciona a lei, o Ministério Público recorre, diz que a lei é inconstitucional, e o STF diz, não, ela é constitucional. Isso é o nosso Estado brasileiro raiz. Então, sim, nós podemos repetir o ciclo, esse ciclo de achar que dessa vez vai, mas dessa vez não foi. Quase, cadê a Sibeli aqui para dar a Fórmula 1? Agora, hoje sim, hoje não. Vamos tentar, então, eu acho que esse é o objetivo principal aqui, permitir, então, que nós temos uma noção de que, sim, existem alternativas, nós podemos trabalhar com elas, podemos, seja por meio de algo mais limitado, como a proposta das reformas na teoria da escolha pública, seja até mesmo sonhar com algo um pouco mais radical, dentro das margens que hoje existem, das brechas da lei, para que possamos criar algo assim. E eu acho que é importante que nós possamos começar a não só sair do campo das ideias, mas buscar meios de aplicá-las. Seja, por exemplo, aqui no caso, nós, criando câmaras arbitrais em comunidades a preços baratos, para que as pessoas possam ter que não necessariamente recorrer ao judiciário, seja influenciando para que determinados projetos de leis da reforma eleitoral, que provavelmente que já está sendo debatida, a reforma política eleitoral, tenha esses mecanismos para permitir que exista um controle maior e um vínculo maior entre o eleito e o seu representante, e um controle de como os gastos possam ocorrer. Enfim, existem vários meios e várias soluções possíveis. E eu acho que cabe a nós, até porque somos os maiores interessados, lutarmos para que isso ocorra. Obrigado.
Obrigado, Adriel. Nós temos uma pergunta, seguiremos com algumas perguntas, mas estamos com o tempo um pouco apertado, então vai ser apenas uma. Adriel, tive a impressão, na sua fala, sobre nulidades no processo Castelo de Areia, de um certo inconformismo com a legislação. Nesse sentido, faço a você a pergunta que Janot fez ao povo brasileiro. Até que ponto nós, povo brasileiro, estaríamos dispostos a abrir mão dos princípios e garantias legais? Ademais, faço eu uma pergunta. Qual a possibilidade de abraçarmos um regime totalitário mediante uma transigência aos princípios e garantias legais? É uma boa pergunta. Inclusive, é um dos debates mais acirrados que vem ocorrendo na área jurídica sobre qual o preço que nós estamos pagando juridicamente pelo combate à corrupção. Obviamente, no caso da Operação Castelo de Areia, só para exemplificar quem não conhece, no caso da Castelo de Areia, o que aconteceu foi o seguinte, quando chegou no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que, na fase de inquérito, toda a operação começou na verdade, com denúncias anônimas. Foram feitas denúncias anônimas informando que tal pessoas estavam pagando dinheiro para outras pessoas. E daí começou-se uma investigação e foi aberto um inquérito para investigar essas pessoas e saber se havia base para isso. O problema foi que ocorreu nesse momento foi que o seguinte, o Ministério Público junto com a Polícia Federal teria requerido a abertura de escuta telefônica dos envolvidos. E essa foi uma das medidas que foram tomadas. Não foi a única, mas foram entre as medidas tomadas, essa foi uma que foi tomada com base na denúncia anônima. O STJ entendeu que não era possível violar, no caso, o sigilo telefônico de alguém com base numa denúncia anônima. Como essa foi uma das medidas que foram tomadas na fase de inquérito da produção de provas iniciais, então o STJ entendeu que, já que isso foi uma das medidas iniciais que deu origem à operação, então tudo que ocorreu posteriormente, todas as provas que foram colhidas, também estavam nulas, por causa dessa teoria do fruto da árvore envenenada. Que é... Como? Sim, porque ela foi anônima. Então, essa tecnicidade foi que permitiu que lá na frente, obviamente, houve um voto discordante nesse julgamento, em que um dos ministros, eu não lembro agora o nome dele, chegou a mencionar que não foi a única medida que foi tomada, mas como a maioria naquele momento entendeu que essa única medida que eles entendiam que era ilegal, na fase de inquérito policial, tinha violado garantias constitucionais, então todas as provas, inclusive aquelas que tinham sido obtidas de forma, por outros meios, também estariam contaminadas por desdobramentos. Obviamente, entrando então na pergunta, o grande problema que ocorre é o seguinte, existe um risco, e esse risco obviamente é real, eu não ignoro isso, de que a gente acabe, no descrédito grande das instituições políticas, visando substituir os nossos representantes eleitos por pessoas pelos burocratas. No caso, uma acusação comum é a ideia do governo dos juízes, que já ocorre, inclusive, no Brasil. Temos um fenômeno muito sério em que juízes basicamente usurpam funções de câmaras, assembleias, em que eles fazem políticas públicas. No Nordeste é muito comum. Tem um caso, se eu não estou enganado agora, foi em João Pessoa, em que um juiz determinou, por meio de sentença, que a cidade deveria gastar tanto em saúde, ou seja, ele basicamente usurpou as funções tanto do legislativo quanto do judiciário, mandou prender o prefeito, porque tinha sido feita uma denúncia de corrupção, estava sendo em fase investigatória, foi prisão temporária, e simplesmente assumiu a função dos outros dois poderes. Sim, então, existe esse risco com o descrédito das instituições. Mas eu também chamo a atenção de que o que acontece é que, como as nossas instituições são podres, e como existe uma fina linha de crença de que essas garantias individuais de proteção e que permite que o Estado acabe adentrando na vida dos indivíduos e violar esses direitos básicos, é de fato preocupante. Por isso que é possível que nós temos duas situações aqui. Ou a gente pode acabar com a Itália, em que, no final das contas, nada mudou, ou a gente pode criar uma situação em que eu acho até, assim, apesar do risco, eu acho pouco provável, até porque nossas cortes constitucionais, STJ e STF, têm pouca aptidão para isso, apesar de eles serem
pouco partidão no sentido de que eles não querem usurpar completamente. Eles querem sim ter poder de influência, mas não usurpar completamente. Então, o que eu acredito que sim, o Ministério Público vai tentar, inclusive as 10 medidas originais, as 10 medidas de combate à corrupção, tinham algumas violações de garantias. Então, então, existe uma guerra de poder. Essa guerra de poder entre essa parte do Estado que não é eleita, os burocratas, e essa parte do Estado que é eleita e que não necessariamente representa a população, ambos não representam a população na prática. Porque cada um está defendendo seus interesses e cada um deles vão buscar aumentar seu poder de influência, determinar o que é e que deve ser lei e como o Estado deve funcionar. Então, sim, o que eu acho importante, então, é justamente o que eu mencionei no final. Nós temos que se manter vigilantes, é claro que é necessário combater a corrupção, mas dentro das normas. Os fins não justificam os meios. E, especialmente porque, no final das contas, a gente não vai querer justamente criar um governo de juízo, uma tirania de membros, de burocratas, que vão determinar quem pode ser investigado, de que forma pode ser investigado e quais direitos podem ser violados a bel prazer em nome do santo sacro combate à corrupção. Então, sim, é uma preocupação séria e eu acho que é preciso manter um olho no que o nosso Congresso faz para tentar se proteger, mas também é preciso manter um olho nos nossos paladinos da justiça, que vão tentar, de toda maneira, não só cumprir com essa função, mas também realizar alguns desejos pessoais de serem os grandes representantes, não necessariamente eleitos, da população, dos interesses nacionais. Só para concluir, sintomático, por exemplo, que o grande procurador, no caso das Mãos Limpas, acabou, inclusive, depois de alguns anos, quando já começou, as Mãos Limpas começou a ser retalhada, ele acabou renunciando ao cargo, entrou na política, criou um partido e hoje faz parte do Congresso Nacional Italiano. Ele acabou saindo, então houve interesses políticos no final das contas. Mas, enfim, é um risco e cabe a nossa vigilância, a eterna vigilância que o Thomas Jefferson já chamava a atenção lá atrás. Ok. Obrigado. Agradecemos ao Adriel Santana, agradecemos a todos vocês e damos encerramento aqui ao primeiro painel do dia e a Vitória vai anunciar a sequência do evento. Muito obrigado, pessoal.